E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma Bíblia aí que está escrito assim: a verdade vos libertará, depois você conhece ela. Tipo assim, tem como você ser liberto sem conhecer a verdade? Tem. Não dá para a gente ser liberto sem saber em que área precisa ser liberto. Você está me entendendo? É por isso que Jesus fala assim: primeiro vocês precisam me conhecer, depois eu posso libertar vocês. É diferente. Muitas vezes nós queremos ser libertos sem conhecer Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos ser libertos sem conhecer o libertador. Nós queremos muitas vezes que a obra aconteça na nossa vida, mas sem conhecer o dono da obra. A palavra nos fala aqui que Jesus, ele faz um convite. Ele é educado. Ele não vem na tua vida forçando as portas do teu coração. Ele não vem na tua vida tentando empurrar, tentando entrar sem ser convidado. Ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele fala assim: se você quiser me conhecer, eu vou te libertar. Mas se você não quiser me conhecer, eu não vou te libertar. E a Bíblia fala que a libertação, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, amados, para que haja verdadeiramente uma transformação na vida de uma pessoa, ela precisa conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Olha, se uma pessoa não conhecer Jesus, ela não é verdadeiramente libertada. Ela pode estar, ou ele pode estar, no grau eclesiástico que for. Se Jesus não entrar no coração da vida, não entrar dentro do coração da pessoa, não vai haver libertação. Ele pode até saber quem é, pode até ter ouvido falar, mas não acontece a libertação. Vai continuar errando, vai continuar pecando, vai continuar falhando. A palavra fala aqui que no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Então Jesus fala assim: amados, não tem como entrar no céu se não for através, por intermédio de Jesus. Não adianta você falar que vai entrar no céu sem conhecer Jesus. Não adianta que falar que você vai pegar uma carona. Não adianta falar que as pessoas vão orar com você. Não adianta falar que você vem na igreja todo dia. Não adianta falar que você prega, que você canta, que você está aqui no público. Se você não conhecer Jesus, você não vai conseguir entrar no céu. Ele fala: eu sou. A Bíblia, ela explica categoricamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, muitos podem até olhar e esperar algo das pessoas, pode até esperar algo de qualquer tipo de autoridade, mas a verdadeira salvação para a sua vida vem de Jesus Cristo de Nazaré. A tua vida tem que estar diante daquilo que Deus quer para você. A tua vida tem que estar a ponto de realmente você conhecer Jesus Cristo. Você está conseguindo entender essa coisa? A Bíblia fala que um certo centurião, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, e ele mandou um recado através dos seus moços até Jesus, e falou: Jesus, um dos meus servos que eu tanto amo, ele está doente, ele vai morrer, Jesus. Mas ele
servos, quando enviou o recado, olha, ele não precisa nem vir aqui, basta só uma palavra, e a vida do meu servo vai ser mudada. Amados, às vezes basta só uma palavra para a sua vida ser mudada. Às vezes basta só uma palavra, e essa palavra ela é palavra todo dia no teu coração. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, mas o teu coração tem que estar aberto e tem que conhecer verdadeiramente Jesus. Porque muitas pessoas ouvem isso todo dia, mas não conhecem Jesus. Muitas pessoas leem, sabem que Jesus é bom, sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas não conhecem Jesus, não têm intimidade com Jesus, não falam de Jesus, já ouviram falar, mas não se aproximaram para saber quem é Jesus. E muitas vezes, amado, muitas vezes, uma palavra muda a vida de uma pessoa. Às vezes você está aqui nessa noite, às vezes você está passando por uma situação difícil, às vezes você precisa do quê? De uma palavra. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Ele olha para você, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que é a tua salvação, é Ele que estende a mão para você, é Ele que ouve você, é Ele que ouve o teu clamor, é Ele que morreu na cruz do Calvário com o braço estendido, Ele não morreu com o braço fechado, Ele está pronto para te receber. Ele quer te lançar um convite nessa noite. Ele vai falar assim: eu quero que você me conheça. Olha que diferença, irmão, olha que diferença. Ninguém casa sem conhecer ninguém, meu irmão. Ninguém casa. Ninguém vai morar junto. Vamos supor, quem estuda em outra cidade vai morar junto numa casa sem conhecer as pessoas que estão lá. Vai querer saber quem são as pessoas que moram lá. E muitas vezes nós, o povo de Deus, andamos com Jesus, vivemos com Jesus, mas não sabemos realmente quem é Jesus na nossa vida. Às vezes Jesus já te libertou, às vezes Jesus já entrou com providência, às vezes Jesus já te curou, às vezes Jesus abriu uma porta de emprego, mas você não sabe que foi Ele que fez isso com você. Às vezes, amado, às vezes falta conhecer Jesus, conhecer com profundidade, não só de ouvir falar, mas de ir até lá e abraçar a cruz do Calvário, de ir até lá e falar: esse é o meu Rei, esse é o meu Salvador, esse é o meu Senhor, esse é aquele que veio para me libertar. A Bíblia fala que depois que você conhece, que você conhecer a Jesus, aí você vai conseguir atingir a libertação. É por isso que tem no nosso meio, nas igrejas, no mundo, na cidade, pessoas que ainda continuam errando. Por quê? Porque verdadeiramente não conheceu a bondade, o infinito amor desse Deus sobre a nossa vida. Ainda não entendeu que nós temos que verdadeiramente reconhecer a soberania desse Deus na nossa vida. Não adianta falar que nós fazemos o que quisermos da nossa vida, não. Sempre tem alguém que manda na nossa vida, sempre tem alguém que controla nossos passos. A nossa vida é controlada por Jesus, mas muitas pessoas controlam nossos passos. E olha, a Bíblia fala que verdadeiramente, se eu conhecer Jesus, eu serei liberto. Amado, que bom seria se nós conhecêssemos Jesus a profundidade de saber que a gente não deve pecar. Que bom seria que eu conhecer com profundidade Jesus a tal ponto de saber que eu não devo errar contra o nosso Deus. Que bom seria que se eu conhecesse Jesus na profundidade que eu não devo mexer nas coisas dos outros. Porque se eu conhecer Jesus numa profundidade maior, eu tenho certeza que todas as coisas eu vou guardar. E a palavra fala aqui, uma atitude nossa pode mudar a nossa vida. Amados, às vezes, basta crer, basta conhecer. Às vezes, você precisa se perguntar:
Quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? Qual é o lugar de Jesus na tua vida? Será que você já parou para pensar? Qual que é o lugar de Deus na tua vida? Qual que é a prioridade de Deus na tua vida? Será que você já se perguntou isso daí que eu estou te falando, meu irmão? Será que você já parou para falar assim, o que é essa verdade? Será que você já parou para pensar o que significa a verdade? A Bíblia fala que a verdade é Jesus, mas a Bíblia fala também que o pai da mentira é o diabo. De qual lado que nós estamos, meu amado? De que lado eu estou? De que lado você está? Qual que é o nosso lado? O nosso andar, o nosso caminhar longe do lado que a gente está. Amados, não é porque eu sou pastor ou nós somos presbíteros, quer dizer que nós não devemos conhecer a Jesus. É obrigação nossa conhecer Jesus para quê? Para não errar. Porque se eu e você conhecer Jesus, nós não vamos errar. Você está me entendendo? O Espírito Santo vai nos agir quando a gente erra. O Espírito Santo ele vai muitas vezes moer o nosso coração para você não devia ter feito isso, você não devia ter mexido nisso, você não devia ter tocado nisso. Olha onde você está colocando a mão, olha o que você vai fazer. O Espírito Santo ele incomoda a gente, amado. Quando a gente conhece Jesus. Agora, quando a gente conhece mais o inimigo, ele dá até uma forcinha, né? Não, pega aí, não tem nada a ver não. Ó, pode, tudo pode, não tem nada a ver não. Não é assim o inimigo faz? Não é? Hoje, em dia, o inimigo coloca em muita mente que tudo pode, não tem problema, que não dá nada, não pega nada, mas só vejo gente descendo muitas vezes cada vez mais para baixo e não percebe que está no abismo. Mas olha, eu tenho certeza que Jesus, ele é o nosso libertador. E ele veio para libertar o seu povo. Ele veio para mudar. Mesmo que a gente tenha falhado. A Bíblia fala que Deus, ele se compadece da nossa fragilidade. A Bíblia fala que o Senhor, ele tem um coração amoroso, bom, grande demais. A Bíblia fala que foi pego uma certa mulher num determinado fato em que os fariseus levavam até Jesus e falavam: Senhor, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. E Jesus falou assim: olha, mulher, quem que é o teu acusador? E naquele momento não tinha ninguém para acusar. Olha, eu quero te dar uma notícia boa. A palavra fala que você tem que conhecer Jesus, que você tem que conhecer a verdade, irmão. A Bíblia fala que depois que você conhecer a verdade, vai ter libertação na tua vida. Porque se não tiver mudança, não conhece Jesus. Se a pessoa não mudar o seu caráter, o seu jeito, a sua forma de pensar, o seu jeito de andar, a sua forma de ver, Jesus não entrou no coração da pessoa. Se realmente houve conhecimento de quem é Jesus, do que Jesus é para nós, porque a Bíblia fala assim, que o meu irmão é imagem e semelhança de Deus. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho que amar o meu irmão. Senão, eu não conheço Jesus. Porque Jesus falou assim: olha, mulher, quem foi que te acusou? A mulher falou: não tem ninguém, Senhor. Ela falou: vai e não peques mais. Mesmo que você tenha errado e falhado, mesmo que você tenha conhecido a verdade, mesmo que muitas vezes você conheceu a verdade, mas você errou ou continua errando, olha, existe uma salvação para você. A Bíblia fala que Jesus se compadece de você, mas a Bíblia fala: vai